1º de maio de 2015. Osvaldo despista sobre escalação e esbanja bom humor na última coletiva antes da decisão. Desceu amarga a brincadeira do Robinho, na sua opinião? Ou o futebol tá muito chato e cheio de caretice? Nada, maravilhoso. No Santos, o técnico Marcelo Fernandes continua fazendo mistério quanto à escalação da equipe. Mas é bem provável que Robinho, a principal estrela do time, esteja em campo no próximo domingo. Ex-jogadores dos finalistas, Sérgio e Zé Elias, comentam o final do Paulistão. Depois de vestir camisas de Palmeiras e Santos, São Paulino Wesley diz não torcer para ninguém na decisão. Tite deve escolher Luciano ao lado de Guerreiro para o confronto da próxima quarta-feira contra o Guarani, em Assunção, no Paraguai. E ainda, o primeiro dia da Copa do Mundo de Ginástica em São Paulo e os preparativos para a histórica luta entre Floyd Mayweather e Manny Pacquiao. Olá, boa noite! Hoje é sexta-feira e hoje é feriado, mas, como diria Muricy Ramalho, aqui é trabalho, meu filho. E o Gazeta Esportiva está no ar, ao vivaço, com tudo sobre a decisão do Campeonato Paulista para você. E para você também. Começamos com as notícias do Palmeiras, que levou a melhor no primeiro jogo. O repórter Alexandre Silvestre acompanhou a bem-humorada entrevista coletiva do técnico Osvaldo de Oliveira. Entra em cena pagando geral para a imprensa. Vocês são muito cara de pau, né? Aquela máquina de café ali nunca me convidaram para tomar um café. E de preferência ao natural, sem açúcar. Doce basta a vida. Desceu amarga a brincadeira do Robinho, na sua opinião? Ou o futebol tá muito chato e cheio de caretice? Nada, maravilhosa. O Robinho é um cara sensacional, né? Eu aprendi a admirá-lo desde a minha primeira passagem no Santos. Cara espontâneo, brincalhão na hora que sabe que tem que brincar, né? Tô aqui com o Gabigol, ele é o As, eu sou o Robinho, eu sou o rei da rede, então e vou falar para você. Vamos detonar o Palmeiras, o meu peixão que vai vencer. O Robinho tem que abrir o olho com o Arouca, que o Arouca que ficou aborrecido com esse negócio de caneta. Acho que o Arouca vai dar uma chegada nele. Se não der para o Arouca fungar no cangote do Robinho pedalada, o Robinho cobertura será recuado para volante. Se o Arouca não puder, quem vai jogar é ele. Você não tem a dúvida disso. Ele demonstrou isso o tempo todo. E neste clima descontraído, arrancar algo mais preciso da goela do professor, nem oferecendo o melhor cafezinho do planeta. E o Valdívia vai descer a serra para ser titular domingo? Fernando Praz vai. Seja mais preciso, Oswaldinho. O Mago joga ou não? A evolução dele vai de encontro àquilo que a gente projetou no outro fim de semana, que seria muito arriscado utilizá-lo naquele jogo que passou, porque havia realmente uma possibilidade dele sentir. Agora não, a gente está convicto que ele evoluiu bem, ele mesmo está com mais confiança, e eu acho que a tendência até domingo é que isso vá se somando. O que quase azeda o bom humor do técnico do Palmeiras é só uma coisinha que vem lá de Santos e que ele tira de letra. Nada que vem do Santos ou de Santos, a não ser a antiga diretoria, para mim é negativo ou ruim, sabe? Nem a comemoração santista após derrota na primeira final no Allianz Parque o incomoda. A comemoração deles e a nossa consciência, isso torna o jogo ainda muito mais atrativo, né? Vai ser muito mais legal, porque nós estamos apostando no que nós construímos e eles têm outro ponto de vista. Eu acho isso muito interessante. Para o campeonato, acho muito interessante. No início da noite de domingo, saberemos qual som irá prevalecer. O funk do Robinho ou um dos ritmos prediletos do ó. Eu vou reviver os reis do yeah, yeah, yeah.
Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O futebol nos oferece um leque de com várias opções. Treinadores são mais rústicos, que gostam de trabalhar muito mais essa questão polêmica. Pessoas, por exemplo, como o Oswaldo Oliveira, confiante naquilo que faz e que não se incomoda muito com o que está acontecendo lá do outro lado. Talvez até reservadamente, o assunto do funk do Robinho tem uma outra conotação. Mas me parece muito transparente o Oswaldo no que ele fala. Ele está confiante no trabalho dele, naquilo que ele fez, então pouco importa se o Robinho está cantando vitória num funk, num samba ou num rock. O que ele precisa se preocupar é com o trabalho dele. E quando o trabalho técnico e tático flui muito bem, por que se preocupar? Pode até ter uma pitadinha ou outra do ponto de vista motivacional, para mexer com o psicológico dos jogadores, mas não precisa se apegar, sabe, a uma eventual provocação para fazer com que o time jogue mais. O Palmeiras, aliás, o futebol apresentado, revela isso mesmo, está numa crescente. Ele, no começo do trabalho, foi muito questionado após derrotas para Ponte Preta, teve uma outra derrota significativa também, para o Corinthians, e ele disse, em menos tempo do que normalmente aconteceria, esse time vai dar liga. Não só deu liga, como chegou à final do Campeonato Paulista, está a um empate de ser campeão. Eu diria que é uma vantagem considerável. Ou não, Alberto Helena Júnior? Boa noite. Boa noite. Muito considerável. E era preciso botar um pouco de ritmo nesse futebol brasileiro tão, sabe, tão cadenciado, parece aquela coisa, é tudo muito humano, tudo gordo, batendo o pé no chão, aquele sapatão, não tem mais ginga. O brasileiro perdeu a ginga. Dura. Perdeu assim, o que nos diferenciava dos outros era essa benemolência, essa coisa de, inventar através do movimento gracioso, movimento espontâneo, inesperado, que tem muito a ver com a música, com o ritmo, né? Que o brasileiro foi perdendo. Ele hoje está virando um autômato. O futebol brasileiro, os times são formados por robôs, pequenos robozinhos. Obedece o técnico ali, marca, pega, não sei o quê. Agora criar, inventar, sabe? Isso aí nós estamos perdendo, que era a grande característica do futebol brasileiro, da nossa escola. E o Robinho mete um pouco de tempero, né? Um pouco de ritmo nessa história toda. É para encarar com diversão e não com aquele mau humor típico dos pragmáticos de plantão. Tem que ser tudo certinho. Chega, né? Isso é brincadeira, é futebol, é jogo. É uma brincadeira de criança. Né? O futebol é um jogo, é lúdico. Ele é um jogo, uma brincadeira. Sinal dos tempos, né? Eu me recordo agora, acho que nos anos 90, eu vi uma entrevista de um ex-técnico alemão, o Bert Fuchs. Ele dizia o seguinte, que o brasileiro tinha a leveza do dançarino. Exatamente. Sabia dançar, quer dizer, tinha o ritmo no corpo. E alemão era uma coisa que ele não sabe dançar, era cintura dura. Então, eles tinham que se aplicar muito mais taticamente do que o brasileiro. E aí, passado 20, 30 anos, o que a gente vê é o brasileiro com cintura dura e a Alemanha dançando no ritmo baiano e ganhando por 7-1. Sinal dos tempos. Bom, o repórter Osmar Garrafa esteve no CT Rei Pelé acompanhando mais um treino do Santos. Confira. A única movimentação de bola hoje à tarde no CT Rei Pelé foi essa, entre o técnico Marcelo Fernandes e o filho, que tem sido um companheiro e tanto do técnico santista nos dias que antecedem a decisão do Paulistão. Pô, meu parceiro, meu sangue, meu filho, está muito feliz também. E isso é importante nessas horas para dar um gás a mais para a gente. O jovem João Marcelo, além do bate-bola com o pai, teve o privilégio de acompanhar quase que de forma exclusiva o treinamento do elenco santista hoje à tarde, que mais uma vez aconteceu com portões fechados, sem a presença dos jornalistas, dessa vez na Vila Belmiro. Eu vi hoje uma matéria à tarde, a imprensa, vocês entraram 6h30 da noite ontem no Palmeiras. Então a semana já foi determinada lá que ia ser fechada até o final da semana.
E com certeza pra gente também não é questão porque lá fecha, aqui não fecha. Eu não entendo por que isso. Eu tô cheio de problemas, como vocês sabem, vocês viram. Eu perdi o Gustavo minutos antes da pré-eleição. E nada mais o treino é fechado, não é para esconder de vocês. É uma forma de trabalhar e tentar fazer o melhor para a equipe. É só um assunto interno que não queremos punir ninguém não, pelo amor de Deus. Só faz parte do trabalho que a gente tem que testar várias formações. O mistério do técnico Marcelo Fernandes é quanto à escalação da equipe para a decisão do próximo domingo. Robinho, Werley, Gustavo Henrique e Valência são jogadores que ainda não estão confirmados pelo treinador santista. No caso do Werley, ele veio para campo onde, como todos viram, ele não tem problema clínico algum. O problema clínico, lógico, que ele tem é da dengue, enfraquecer o corpo, ele precisa pegar força e massa muscular de novo. Ele está trabalhando duro, se alimentando, tomando as vitaminas necessárias e a gente espera contar com ele sim. E quanto aos demais, é como você falou, é o último jogo. Eu acho que a gente tem que esperar sim, porque a gente não pode colocar ninguém, como a gente fala na ginga do futebol, a meio pau, né? A gente tem que estar todo mundo inteiro. Além da escalação da equipe, o técnico santista se manifestou também sobre o vídeo de Robinho, que está bombando cada dia mais na internet. E qual é o problema do vídeo? Eu não senti nada no vídeo. O Robinho tem o quê? Cantar um funk dizendo que vai perder, o Palmeiras vai ganhar? A chance dele é ganhar para ser campeão. Quando quer que ele faça um vídeo, como? Ele tem que fazer um vídeo, foi uma brincadeira interna, dizendo que o time tinha que ganhar, porque não tem outra possibilidade. Eu não vi desrespeito nenhum nessa posição. Eu acho que o jogo é um clássico, não tem nada a ver isso aí, isso é matéria que não tem nada a ver. Nós também vimos várias coisas do lado de lá, entendeu? E nem por isso a gente está levando nada para outro lado. E ninguém comemorou nada lá não, muito pelo contrário. Acabamos nos comemorando sim pelo grande desempenho que teve a maior parte do segundo tempo com um jogador a menos, com uma equipe difícil como é o Palmeiras. Ninguém comemorou nada. A gente está só muito firme, muito forte, focado para essa decisão que vai ser importante. É curioso, acho que vale a reflexão, né? As pessoas pensam de maneira diferente a respeito. Tem gente que defende, tem gente que é contrário. Eu acho que faz parte do futebol. A gente vê, às vezes, em lutadores que se provocam, né? Que faz parte do jogo, faz parte da brincadeira. Na NBA mesmo também tem muito disso. Não é um desrespeito. Eu acho que a maneira como aconteceu, de maneira interna, é que vazou, então parece que foi uma coisa escondida, para que nem um grande mistério foi revelado. Eu acho que isso mostra a confiança do atleta em conseguir uma vitória. Agora, claro que se ele faz essa brincadeira e demonstra essa confiança, que se espera que ele realmente ratifique isso jogando. Se não ratificar, também vai ser vítima de brincadeira, tipo, falou demais, cantou demais e não conseguiu. Acho que faz parte do jogo isso. Eu costumo dizer que o futebol, ele é uma dramatização, ele é uma teatralização do cotidiano. O brasileiro está ficando chato, rapaz. O brasileiro, ele tinha uma característica, que ele era um sujeito alegre, divertido, meio irresponsável até, meio leviano nas coisas, mas ia tocando o barco numa boa, era aquela coisa da cortesia, que não era bem esse sentido dado pelo Sérgio Buarque de Holanda, mas que era o que se interpretar. O brasileiro é cortês, ele é gentil, ele é divertido, ele é um brincalhão. E hoje não, o pessoal está tudo de cara amarrada. Qualquer coisa é para que levar a sério, é o politicamente correto, é não sei o quê, não pode fumar, não pode beber, não pode nada. Está tudo sendo proibido, né? Isso aí faz com que a gente mande isso para o campo de jogo. Esse mau humor vai para o futebol e retorna do campo para o torcedor. Então fica uma coisa, o que era uma teatralização, uma verossimilhança da guerra, né? Que o futebol tem muito disso, muitas expressões bélicas e tal, mas era uma sublimação da guerra, era um fingimento. Fingimos que estamos correndo, que nem criança quando brincava, né? De cowboy, de guerra e tal. É uma sublimação, é para que não haja guerra. Eles transformaram o que era para ser uma encenação, transformaram em realidade, em fato. Virou guerra no futebol. Seja no estilo de jogo, seja no comportamento das torcidas. E Alberto Helena era uma notícia boa. Lúdico, né,
na arte de jogar. E uma notícia boa é que o Ricardo Oliveira renovou com o Santos, né, por mais 2 anos e meio, vai ter o contrato até 2017, terá um aumento salarial também. Ele que é o artilheiro do Campeonato Paulista com 10 gols. Faz bem para o Peixe, né? É um bom reforço, né, Celso, Alberto? Ah, sem dúvida. Até ele começou meio devagar, né? Acho que até não estava na plena forma, talvez também faltasse um pouco de confiança. Aliás, não só confiança, acho que quando o artilheiro ele tem a responsabilidade de fazer gols e não consegue fazer, eu acho que isso cria uma ansiedade. E todos nós sabemos que a ansiedade atrapalha em qualquer circunstância. Aí depois aconteceu o primeiro gol, recuperou a confiança e é um dos melhores atacantes do futebol paulista no momento. Ele é o artilheiro do campeonato. Ele, na verdade, tinha ficado muito tempo fora dos campos. Faltou, sobretudo, o ritmo, né? Entrosamento com os companheiros e tal. Isso é natural. E mais, ele estava substituindo o Leandro Damião, que era um artilheiro que falhou no Santos e hoje já se recuperou no Cruzeiro, mas na época do Santos ele foi mal e o Ricardo Oliveira então tinha um peso, uma carga a mais. Agora essa história de que vai até 17 está no papel, né? Não sei se vai. Por causa da idade dele, não por causa do futebol. Mas tá magrinho, tá fininho, tá em forma e tá fazendo gols, que importa. Bom, a enquete de hoje do site gazetesportiva.net é a seguinte: quem será campeão paulista em 2015? Agora sim, é a pergunta cabalística, Celso Cardoso. Rufem os tambores. Não, e é curioso, porque eu tô tão volúvel. Um dia, todo mundo. É que existe um equilíbrio muito grande, é inegável, enfim. E também não tenho partido, né? Nenhum. Então, às vezes a intuição me diz que vai dar Santos, outras vezes a intuição me diz que vai dar Palmeiras. Ontem era Palmeiras. Não, era Santos. Era Santos? Era Santos. Mas hoje está Palmeiras. Não, acho que vai dar Santos. Eu continuo achando que vai dar Santos. Ah, Santos. E Alberto Helena Júnior, o Palmeiras tem 6 jogadores que foram campeões paulistas pelo Santos. O Arouca, o Aranha, o Alan Patrick, o Michael Leite e mais 2, aí que eu não estou lembrando agora. Mas isso, você acha que ajuda o time do Palmeiras, além do 1-0? Eu acho que pode contribuir pela qualidade dos jogadores, não pelo fato de eles terem jogado no Santos, porque essa coisa muda muito, sabe? De um ano para o outro, apesar de ser praticamente o mesmo elenco, mas sempre tem mudanças que são mudanças fundamentais. O Robinho também era do Santos. Agora, o Robinho do Palmeiras também era do Santos, foi do Santos, mas foi lá atrás. Agora, vou falar em Robinho me parece que é o fiel da balança. Isso. O Robinho do Santos, né? O Robinho do Santos. O Robinho do Palmeiras deve jogar de segundo volante, aliás, a posição a qual foi aconselhado a jogar pelo Alex, né, que o indicou para o Palmeiras. E o Zé Roberto, lembrei. O Zé Roberto. Lembrei. Foi do Santos, mas também foi lá atrás. O Palmeiras, se tiver o Valdívia, tendo o Cleito Xavier à disposição, Zé Roberto voltando para valer, olha, eu acho que o Palmeiras tem mais condição. Tá vendo? Então os dois aqui são Palmeiras e eu vou torcer. Ele disse Santos. Ele disse Santos. Você está mudando toda hora, Celso, seu palpite? Eu me perguntando, será que eu estou certo? Será que eu estou certo? O Alberto Helena Júnior é Palmeiras. Mas tem que cravar, Santos. O Celso é Santos. Santos. Eu não sou Palmeiras. O palpite é que... tem um palpite. O palpite talvez dê Palmeiras. Assim, o que me faz crer no Santos é a presença do Robinho. Eu acho que o Robinho pode fazer a diferença. E ele está confiante. Mas essa serenidade do Oswaldo de Oliveira também é muito boa. Vai, Palmeiras! Não que eu seja palmeirense, mas tem toda parte da minha família italiana que é palmeirense. Acesse o site Vote Resultado no final do programa de hoje. Fora que o meu diretor é palmeirense, tem que agradar ele, né? 2 partidas movimentaram a rodada de ontem da Copa do Brasil. O Náutico venceu o Jacuipense por 2-0 em Riachão do Jacuípe e garantiu a vaga para a 3ª fase da competição. No outro jogo, ainda pela primeira fase, o Atlético Goianiense eliminou o Coruripe. Veja os gols. Depois de empatar o jogo por 1-1, o Atlético Goianiense conseguiu vencer o Coruripe de Alagoas e avançou para a 2ª fase da Copa do Brasil. Murilo no primeiro tempo e Juninho no segundo fizeram os gols. 2-0. Agora a equipe goiana vai enfrentar o América de Natal.
Domingão, a partir das 9h30 da noite, tem Mesa Redonda Futebol Debate com a cobertura completa da decisão do Campeonato Paulista entre Santos e Palmeiras. O nosso super time, cadê aqui? Vamos, Mosquitinho. O nosso super time de comentaristas recebe aqui nos estúdios da TV Gazeta o ex-goleiro e técnico Emerson Leão e o ex-ponta esquerda Edu. Tá bom? Eu quero aproveitar esse momentinho e mandar um beijo bem grande pro Leandro Costa, corintiano querido. Leandro, um beijo pra você, muita saúde, muita felicidade. Parabéns pra você e pra Branca, que a Maria venha com muita saúde pra alegrar a vida de vocês. Beijão, Lê, feliz aniversário. Boxe, neste sábado será difícil encontrar um fã de lutas que não estará ligado em tudo o que acontece em Las Vegas, nos Estados Unidos. A capital mundial do entretenimento receberá um dos combates mais esperados do século na modalidade. A luta entre o americano Floyd Mayweather e o filipino Manny Pacquiao. Fazia tempo que o boxe não tinha tanta exposição na mídia mundial. Talvez esse cara tenha sido o último lutador a impulsionar a modalidade num nível tão alto. Se Muhammad Ali e George Foreman fizeram a luta do século XX há mais de 40 anos... Floyd Mayweather e Manny Pacquiao serão os protagonistas da luta mais esperada dos últimos anos. Só eles poderiam fazer com que o planeta esquecesse um pouco o UFC e voltasse os olhos a um esporte que anda meio adormecido. Não é nenhum exagero dizer que o encontro deste final de semana é sim o mais importante do boxe desde Mike Tyson. Os números comprovam essa análise. Os valores das bolsas somadas podem chegar aos 340 milhões de dólares, mais de R$1 bilhão. Além das cifras, 4 cinturões estarão em jogo, 3 oficiais e um feito especialmente para esta luta. Isso sem contar com a invencibilidade de Mayweather, que aos 37 anos está invicto, 47 lutas e 47 vitórias. Pacquiao, apesar de toda a técnica, não está na melhor forma da carreira, o que não significa que ele entre como azarão. A fase de Mayweather é melhor, isso é fato, mas por diversas vezes o boxe já mostrou que nem sempre o melhor vence. Para os saudosistas, a luta deste final de semana não tem tanta importância assim para o boxe, mas pode apostar que ela tem. Daqui 20 ou 30 anos, o dia 2 de maio de 2015 ficará na memória dos fãs e até mesmo daqueles incrédulos com este encontro. Mayweather e Pacquiao, independentemente do resultado, é a história passando diante dos nossos olhos. Uma excelente oportunidade para o boxe se recuperar do nocaute e mostrar que ainda tem força para lutar mais alguns rounds. Eu tenho saudade do bom momento do boxe. Nunca fui tão fã do boxe, mas eu acho muito mais digno e muito mais respeitoso quando o adversário leva um soco e abre a contagem, ele no chão, para tentar se recuperar. Diferente. Eu não sou fã de UFC, não sou fã de... até porque eu não considero esporte. Uma vez que você já vê o atleta caído no chão e você continua socando, com joelhada, com cotovelada, com soco, quer dizer, aí já beira para mim algo animalesco. Não existe o cuidado com o outro. Claro que o boxe é violento, mas se você compara com o que a gente vê hoje, no octógono, por exemplo, que todo mundo reverencia, e que dá um dinheiro absurdo, mas eu não sou autoridade no assunto, mas estou me referindo à saúde do atleta. Obviamente eles são bem preparados, treinam todos os dias, mas há um impacto
na cabeça, no cérebro tão grande, que a gente só, isso ouvindo médicos, pessoas especializadas, que a gente só vai ver o impacto disso daqui 20, 30 anos, também, que é uma modalidade relativamente nova. 20 anos. Sabe, antes você via, eu me recordo gente trazendo aqui briga de gangue na praia, vendendo como uma possibilidade de um esporte. Então a gente vai ver as sequelas desse tipo de atividade daqui uns 20, 30 anos, quando esses atletas envelhecerem, né? E o boxe, eu acho que existe talvez seja o passar do tempo, talvez seja maturidade, mas eu vejo até com certa nostalgia, com um certo romantismo, onde ainda havia um respeito muito grande com a integridade do outro. O boxe, ele vem do pugilato lá da antiguidade, né, dos romanos, dos gregos, e ele foi estabelecido com regras muito rígidas que definem o comportamento dos lutadores em cima do ringue. E como dizia o Kid Joffrey, o pai do Éder, né, grande técnico de boxe, né, argentino, mas que viveu praticamente a vida dele no Brasil, o Kid Joffrey dizia que no boxe é o seguinte, são dois indivíduos, um holofote, e não tem para onde correr, sabe? O cara não tem para onde fugir. Eu acho que o boxe mudou muito nos últimos anos, embora continue tendo uma força incrível nos Estados Unidos, no México, ali naquela região, e na Europa, sobretudo no leste europeu, que depois da queda do muro, depois do fim do comunismo, ele desenvolveu muito, né? Esporte olímpico. Enfim, e vai ainda ganhar mais com Cuba quando ela for reintegrada aí ao sistema americano, né? O sistema interamericano. Enfim, o boxe mudou e o Mayweather é um representante típico desse novo boxe, que é uma coisa parecida com o que aconteceu com o futebol brasileiro, que é o boxe de resultado. Antigamente, quando se qualificava um lutador de boxe, você via, além da eficiência, o estilo, a precisão dos golpes, como se eles eram aplicados dentro da regra da arte do boxe, que é considerado nobre arte, né, chamado de nobre arte. Enfim, essas coisas com o Mayweather não tem muito. O que tem mais com o Pacquiao. Essa luta deveria ter sido realizada 7, 8 anos atrás, quando os dois estavam no auge. O Pacquiao hoje está em declínio, não tem mais a velocidade que tinha, está em uma categoria acima do que era a sua categoria natural, então há um problema com relação ao Pacquiao. Eu, pessoalmente, gosto mais do estilo de luta do Pacquiao do que do Mayweather, mas, enfim, acho que vai dar Mayweather. Bom, o Campeonato Carioca promete fortes emoções, pelo menos essa é a expectativa dos torcedores que vão lotar o Maracanã para acompanhar a final entre Botafogo e Vasco. No primeiro jogo, deu vitória do Cruz Maltino por 1-0. O zagueiro Renan Fonseca, do Botafogo, e o volante Serginho, do Vasco, falaram da decisão que vem agitando o Rio de Janeiro. Confira. Os jogadores gostamos de ver isso, o estádio lotado, ainda mais sendo da torcida ao nosso favor. É bonito de se ver. Mas o que não pode se deixar de citar é a paz. Acho que o estádio tem que estar lotado, sim. Cada torcida incentivando a sua equipe, mas sempre respeitando e tendo a paz no estádio. Para nós jogadores, nada mais é do que... Vai ser muito bonito, se Deus quiser, a gente chegar no Maracanã e ver um grande público da nossa torcida nos incentivando e nos pondo para cima. O Vasco da Gama joga pelo empate graças à vitória por 1-0 sobre o Botafogo na primeira partida da final. Mas ninguém está levando isso muito em consideração. A gente já provou na semifinal que a gente tem condição de reverter o resultado, né? A gente sabe que não vai ser fácil, né? É uma final de campeonato, é a oportunidade de todos marcar a história, né? Fazer a história. Então a gente está muito concentrado. Estamos nos preparando da melhor maneira possível para chegar no domingo, fazer o melhor nosso, né? Para que a gente possa vencer o jogo e, consequentemente, ser campeão. Eu, particularmente, costumo pensar que a vantagem só é usada depois de uns 30, 35 minutos do segundo tempo.
aí sim o time que está precisando da vitória, que hoje é o Botafogo, pode se entrar em desespero e assim é hora da gente usar essa vantagem, essa inteligência. Então acho que até começar o jogo aí, acho que a gente tem que trabalhar como a gente vem trabalhando, buscando os gols, buscando respeitar a equipe do Botafogo, como? Buscando sempre o gol. Acho que o maior respeito dentro de campo de uma equipe para outra é buscar um grande jogo e buscar o gol. Então acho que a vantagem, podemos dizer assim, só pode ser usada no meu modo de ver a partir dos 30, 35 minutos do segundo tempo. Além de Botafogo e Vasco, o final de semana será de várias decisões pelos principais campeonatos estaduais. Depois de empatar o primeiro jogo em 0-0, Caldense e Atlético Mineiro decidem o título da temporada no próximo domingo em Varginha, a terra do ET. No Gauchão, a decisão vai ser no Beira-Rio. No primeiro jogo, tudo igual, Grêmio 0, Internacional 0, na Arena Gremista. O Paranaense vai ser decidido no Couto Pereira. O Coritiba precisa reverter a derrota para o Operário de Ponta Grossa por 2-0, se quiser ficar com o título da temporada. E no Catarinense, Joinville e Figueirense voltam a se encontrar, desta vez na Arena Joinville. O primeiro jogo aconteceu em Florianópolis e terminou 0-0. Também em Minas Gerais, a quinta-feira foi de ponto final na carreira de um meio-campista que brilhou com as camisas de vários clubes, mas em especial com as cores de Internacional, Borussia Dortmund e Cruzeiro. Aos 37 anos, o gaúcho Paulo César Fonseca do Nascimento, o Tinga, esteve já no Troféu Mesa Redonda, decidiu encerrar a carreira e fez um agradecimento na Toca da Raposa. Muitas pessoas falavam que o jogador de futebol morre duas vezes, né? A morte natural e uma quando para de jogar. Eu, naturalmente, não estou sentindo isso. Estou sentindo uma alegria muito grande porque eu tive, né, um plus na minha carreira, um presente de poder ter vestido essa camisa, de ter participado de um grupo que foi muito especial, que a gente tinha entre comissão, entre jogadores, entre diretoria, a afinidade que a gente tinha aqui era uma coisa fora do comum. Eu fui presenteado, eu tive o privilégio de ser escolhido para jogar no Cruzeiro. E hoje, como já me considerando um ex-jogador, sou um torcedor assíduo desses jogadores, das pessoas que fizeram parte, diretores e comissão técnica que fizeram parte de 2013, 2014, porque através das conquistas me deu a tranquilidade e essa paz para poder parar de jogar. Começou hoje a etapa brasileira da Copa do Mundo de Ginástica disputada no ginásio do Ibirapuera, aqui em São Paulo. O repórter Fernando Gavini acompanhou o primeiro dia de disputas e conversou com as promessas brasileiras que estão de olho na disputa dos Jogos Olímpicos do Rio no ano que vem. O nome dela é Flávia Saraiva, 15 anos e apenas 1,33 m de altura. A etapa da Copa do Mundo de São Paulo é a primeira competição adulta da carreira dela pela seleção nacional. A caçulinha que começou na ginástica de tanto que aprontava quando era menor ainda. Ficava brincando de cabeça para baixo, pular, ficar assim. Aí minha mãe falou assim, minha mãe estava conversando com a minha prima sobre isso, minha prima falou, leva ela para fazer ginástica na Moça e Baixo, uma faculdade que tem. E aí você foi e se apaixonou? É coisa que você adora fazer? Eu adoro fazer ginástica, eu amo. Apaixonada e extremamente dedicada no que faz. Flávia Saraiva é uma das ginastas mais promissoras do Brasil. Ela chega à sua primeira temporada na seleção principal, credenciada por 3 medalhas nos Jogos Olímpicos da Juventude do ano passado. Uma de ouro no solo e 2 de prata, no individual geral e na trave de equilíbrio. Apesar dos bons resultados que a credenciaram a já fazer parte da seleção brasileira, estar na mesma equipe de gente já consagrada como o bicampeão mundial Diego Hipólito mexe com a menina de 15 anos.
eu vi eles na televisão, né? E agora eu falo, nossa, que máximo, eu vi eles na televisão e agora eu tô aqui competindo do lado deles. Mas numa estreia, ainda mais com a torcida brasileira enchendo o ginásio, não é fácil manter a calma. Na trave, Flávia perdeu o equilíbrio, não fez a apresentação do jeito que queria, mas ainda assim se classificou para a final em segundo lugar. No solo, no entanto, ela deu um show de graça, leveza e simpatia e ainda cravou todos os movimentos. O primeiro lugar na qualificatória valeu o abraço merecido do técnico Alexandre Carvalho e também de Georgette Vidor, coordenadora da seleção feminina. Eu gostei do meu solo, a minha trave eu tive uma pequena falha, que eu tive uma queda, mas eu tentei acertar o resto para eu pegar a final. Se Deus quiser, eu peguei final de trave e de solo também, né? E amanhã, ou no domingo, tentar fazer as finais bem. As finais acontecem no sábado e no domingo. A expectativa é que a caçulinha possa subir no pódio pela primeira vez numa etapa de Copa do Mundo. E olha que é só o começo de uma trajetória que tem tudo para ser brilhante. Quem sabe já no ano que vem, na Olimpíada do Rio de Janeiro. Todos os atletas que vão às Olimpíadas têm chance, mas a Flávia tem um brilho que vem de dentro para fora. O carisma dela pode ajudar muito ela em resultados internacionais, com o carinho das pessoas, ela é muito dedicada. Pelo jeito, muita gente ainda vai ter que ajoelhar para entrevistar essa pequena gigante de 1,33 m. Linda. Hora de falar do São Paulo, que pode ter a estreia de um importante reforço no meio-campo para o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, quarta-feira, contra o Cruzeiro. O repórter Vinícius Rodrigues esteve no estádio do Morumbi acompanhando mais um treino tricolor. Confira. O São Paulo aproveita a folga após eliminação no Paulista e classificação às oitavas da Libertadores para colocar a casa em ordem. As 2 semanas apenas de treinamentos entre o último jogo e a próxima partida contra o Cruzeiro no meio de semana no Morumbi dão a oportunidade ao técnico efetivado Milton Cruz de dar a sua cara ao tricolor. É um cara, como eu falei, conhece o clube, tem toda uma história e futebol é assim, futebol a gente só vive com resultado e até agora tem dado certo, tomara que continue assim. Ainda sem Michel Bastos com uma virose, o técnico testou o time com Wesley aberto na direita e Centurion na esquerda, no coletivo que marcou a estreia dos uniformes de treino da nova fornecedora de material esportivo do tricolor. Quanto ao jogo de quarta-feira, se Wesley atuar diante do Cruzeiro, será sua primeira partida pelo São Paulo na Taça Libertadores. A gente fica ansioso, né? Que é natural. Mas sabendo que há sempre uma esperança e graças a Deus deu tudo certo. Agora tomara que a gente continue aí com toda a seriedade do mundo dentro da competição para que a gente possa dar mais um passo. Sabemos da dificuldade, mas sabemos também que temos condições. Domingo agora, Santos e Palmeiras decidem o título paulista na Vila Belmiro às 4 horas da tarde. E olha só, por coincidência, o escolhido para dar entrevista coletiva hoje aqui no Morumbi foi o Wesley, que já vestiu a camisa tanto do Santos quanto do Palmeiras. Mas, quando foi questionado pela imprensa sobre um possível favoritismo ou torcida por uma das duas equipes, ele adotou um discurso bastante político. Cara, a gente fica triste por estar de fora, né? Coisas do futebol. Mas torcer para que tenha um bom espetáculo, sem confusão e que vença o melhor. Wesley também comentou o polêmico vídeo protagonizado pelo amigo Robinho, atacante do Santos. O futebol está acabando um pouco disso, né? Em relação à brincadeira fora. A equipe adversária já usa isso como estímulo, né? Para poder ainda dar mais gás. Mas enfim, o Robinho sempre teve essa parte aí de brincadeira, né? Quem entrar na pilha é complicado. O que tá dando o que falar esse vídeo, né? Tá
Falta do que falar, né? Falta de assunto. São Paulo só vai jogar com o Cruzeiro na semana que vem. Falta do que falar. Diga, o que você acha do São Paulo? Eu acho o seguinte, eu acho que eu gostaria de ver o Wesley como segundo volante, né? Segundo a nomenclatura atual. Ele jogando ali de segundo volante. Primeiro, mas o Souza, por exemplo. Com mais liberdade para avançar. O Souza, porque ali é que ele realmente teve o seu melhor momento no Santos, aquele Santos magnífico do Neymar, Ganso, Wesley, Arouca e tal. Foi um show aquele. Foi o último time que realmente encantou, o último time brasileiro que realmente encantou com o seu futebol, além de ter sido muito eficiente. A ausência do Michel Bastos, se concretizar, realmente pesa muito para o time. Pesa muito. Porque ele é um jogador que tem feito partidas em que ele rompe. É aquele jogador que rompe. Chuta muito bem de fora da área também. Exatamente. Então a precisão do chute. E a experiência também, né? Uma experiência que, sabe, apesar dele ter sido utilizado na seleção como lateral, o forte dele é o meio mesmo. E ele dá conta do recado. Eu acho que ele tem boa recomposição quando sem a bola. E quando parte com a bola, realmente ele é muito eficiente. Tem visão de jogo e tem precisão no arremate. Beleza. E no Corinthians, o técnico Tite segue aproveitando o longo período sem jogos oficiais para preparar a equipe que só vai entrar em campo na próxima semana pela Libertadores. O personagem da entrevista coletiva desta sexta-feira foi o lateral Fábio Santos. Veja na reportagem de Felipe Sboril. Sexta-feira, 1º de maio, dia do trabalho. E foi justamente isso que os jogadores do Corinthians fizeram. Nada de folga, numa semana que foi recheada de treinamentos. A última partida aconteceu dia 22. Só volta a disputar um jogo oficial dia 6 de maio, pela primeira partida das oitavas de final da Copa Libertadores da América, contra o Guarani em Assunção, no Paraguai. Tempo de preparação importante, principalmente para Fábio Santos, que passou por cirurgia e já está de volta. E para mim, então, foi mais importante ainda, né? Já que estava voltando de lesão, acabei fazendo um jogo e ter uma semana para trabalhar, quase 10 dias aí para trabalhar com o restante do elenco. Então, acho que foi importantíssimo. Até o confronto da próxima semana serão 9 dias de treinamentos. Deu para o técnico Tite realizar treino físico, tático, bola parada e até teve espaço para o descontraído rachão. Eu brinco com os meninos ali que quando eu jogava, quando eu fui profissional, no ataque eu fui chegar com 25, 26 anos. Hoje já tem menino de 18, 19 anos querendo jogar no ataque. Eu falei, não, nessa idade você tem que ficar correndo lá atrás para os outros. Aí eu estou tentando explicar para eles, mas tá difícil de entender, viu? Os últimos 2 dias de trabalho aqui no CT Joaquim Grava foram decisivos para o técnico Tite fazer as alterações necessárias no ataque do Corinthians. Ao lado de Guerreiro, que se recuperou de uma dengue, Luciano deve ser o escolhido. Tudo por conta da expulsão de Emerson Sheik, ainda na partida contra o São Paulo. Mesmo com a entrada de Luciano, não há como negar que Sheik faz falta. Um jogador de nome que impõe respeito, né? Gosta desses momentos decisivos. E tanto ele como o Mendonça, que poderia ser seu substituto imediato, né? Também está suspenso. Sempre importante ter todos os jogadores à disposição e sempre que alguém está fora, seja por suspensão ou lesão, é sempre muito ruim. Renato Augusto e Cássio, que não treinaram ontem, hoje trabalharam normalmente. Daqui para frente, a concentração para o compromisso da semana que vem aumenta. Uma decisão em 180 minutos, mas que os 90 primeiros podem ser decisivos. Acho que é mais focar no nosso trabalho, né? No que a gente vem fazendo, procurar melhorar, evoluir cada vez mais. Não se preocupar se o adversário é o Guarani, se o adversário é o Palmeiras, se o adversário é o São Paulo. Ter uma forma de jogar e impor ela dentro de casa, fora de casa, com alguns cuidados, como você realmente falou, que são 180 minutos e nada vai ser decidido nos primeiros 90. O Corinthians, eu não sei se o Alberto Helena concorda comigo, faz a mesma leitura. O Tite antecipou o trabalho, visando até aquele jogo com o C. Caldas,
E o time engrenou, apresentando uma boa postura tática e estava sobrando. Na minha opinião, foi o time que apresentou o melhor futebol nesse começo de temporada. E aí me pareceu sentir o cansaço. O time estava caindo de produção, especialmente no segundo tempo, talvez pelo excesso de jogos. Por mais que o Tite tenha feito ali uma... manejo lá. Exatamente, colocando cada hora um time, sentiu, me ficou claro que sentiu. Depois dessas 2 semanas aí de preparação, espero ver aquele Corinthians que encantou no começo do ano. Eu concordo plenamente com o que você disse, menos uma coisa, encantar o Corinthians não chegou a encantar. Ele foi muito eficiente, uma campanha excepcional durante esses primeiros meses do ano, mas muito mais pela capacidade defensiva, pela disposição tática, muito bem harmonizada pelo técnico Tite, que é um excelente treinador, enfim. Mas eu acho que o Corinthians ainda precisa de mais um toque além de classe. E tem um problema, né? A ausência do Emerson e do... Quer dizer, isso vai ser um problema para o técnico arrumar. Acho que aquele ânimo vem com o pagamento dos salários, né? Também dá uma ajudada, né, Alberto Helena? É mesmo? Pagar salário ajuda, né? Vamos falar da decisão do Campeonato Paulista? O repórter Alexandre Silvestre conversou com 2 ex-atletas que conquistaram títulos vestindo as camisas de Palmeiras e Santos para saber o que eles pensam dessa segunda partida da final. Veja só. Sérgio, ex-goleiro, bem identificado com o Palmeiras, bicampeão paulista 93, 94. Zé Elias, Zé da Fiel, mas que teve uma passagem importante pelo Santos também, campeão brasileiro de 2004. Paulistão de 93, mudou a sua vida? Muito, né? Mudou radicalmente. Posso dizer que eu estava no lugar certo, na hora certa. Fui abençoado por Deus. O primeiro título depois de 16 anos, consegui fazer um bom campeonato e conquistar um título que era importante não só para o Palmeiras, mas para a minha carreira no decorrer da minha vida. Com Luxemburgo, técnico que também comandou o Zé Elias na campanha vitoriosa do Santos em 2004, no Campeonato Brasileiro, né, Zé? Quer dizer, você tem toda essa marca corintiana aí no sangue, mas defendeu também o Peixe. E posso dizer que foi um dos grandes momentos da minha vida, né? Eu tinha ficado 10 anos fora do país e o Santos abriu as suas portas para mim. Havia, de fato, realmente essa expectativa. O Zé Elias jogou no Corinthians e lá a rivalidade é contra o Corinthians, né? Você pode perder de todas as equipes, menos do Corinthians. E tive das maiores alegrias, que foi realmente voltar ao Brasil e já ser campeão brasileiro em 2004. No começo do campeonato, quase todo mundo apostava em São Paulo e Corinthians. Vocês estão surpresos com Santos e Palmeiras na decisão? Sim, porque o Palmeiras era e continua sendo essa equipe em reformulação e deve ser assim até o começo do Campeonato Brasileiro. Algumas peças poderão chegar, acho que isso é normal dentro de um elenco que está se formando. E o Santos, por conta de tudo aquilo que vinha acontecendo, né, financeiramente, a equipe com sérios problemas, alguns jogadores saindo. Se você for analisar o campeonato todo, a previsão é que pudesse ser a final Corinthians e Santos, né, pelas melhores campanhas. São Paulo aí meio que cambaleando, o Palmeiras em formação, mas o Palmeiras deu uma crescida, cresceu no momento certo. Então agora ficou igual, né? O Palmeiras foi lá e tirou o favorito, que era o Corinthians, na casa do adversário. E ganhou confiança, ganhou credibilidade. Vocês gostaram da primeira final do Campeonato Paulista, Palmeiras e Santos, no Allianz Parque? O Palmeiras tirou um proveito não tão elástico, né? Merecia, aliás, poderia ter ganhado o jogo com um placar mais 2-0 seria o ideal. Pelo fato de jogar em casa, o Palmeiras poderia ter pressionado um pouquinho mais o Santos, ter colocado um pouco mais de ritmo no jogo, né, de intensidade. E aí o Palmeiras, além disso, perdeu o pênalti, né, com o Dudu. Eu acredito que pela qualidade das duas equipes, acho que tudo é possível. Está em aberto ainda essa situação. Se Valdívia jogar, se Robinho for escalado, que equipe chega mais forte?
Eu acho que se o Robinho não jogar, vai fazer mais falta para o Santos. O Palmeiras hoje é um time que não necessita tanto do Valdívia. O Robinho no Santos dá uma outra cara à equipe. O que eu acho do Valdívia é o seguinte, ele vai realmente se preparar para esse jogo. Tanto é que no primeiro jogo ele não jogou, eu acho que ele teria até condições de ter atuado, mas lógico que não ia ser 100%. Então, como tinha o segundo jogo, eu acredito muito que o Valdívia vai fazer a diferença nesse jogo. Um palpite para finalizar a nossa conversa. Se diz o resultado do jogo? Eu acho que o Palmeiras vai ser 2-1 Palmeiras. Lá dentro. 2-1 Palmeiras? 0. Com muita dificuldade, com muito respeito, mas vai ser 2-1. Não, eu acho que o Palmeiras consegue o título. Acho que consegue o título. Não sei se vai ganhar, mas acho que o Palmeiras ganha. Leva o título para casa. Ei, Sérgio e Zé da Fiel, boa dupla. Bom, fim da enquete do site gazetesportiva.net. Vem comigo, que mosquitinho. Quem será o campeão paulista de 2015? Palmeiras, 51% dos votos. Não é mentira não, é verdade, é o que está no site, tá? Vou torcer pro Palmeiras, mas acho que vai dar Santos. Celso, então, beijo pra você, bom final de semana. Obrigado e nos vemos a seguir no Jornal da Gazeta. Boa noite, Alberto Helena Júnior. Beijo pra vocês, tchau. Até domingo no Mesa Redonda, 9h30 da noite, que tem tudo sobre a decisão do Campeonato Paulista. Fique agora com o Jornal da Gazeta, Rodolfo Gamberini, Santista e Estela Gontijo, a Bela. Bom final de semana, tchau. Cruzeirense.